Muito bem, minha gente, estamos aqui com o segundo bloco do seu programa de hoje. Fernando, vamos falar um pouquinho do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? O chamado Cariocão, né? Que vai começar, né, os jogos no final de semana e tal, aquela coisa toda. Sábado já tem vários jogos, domingo também. Pelo que contrataram, Flamengo, Fluminense, não sabe se vão jogar com equipes mistas. Vai ser uma surpresa quando entrar em campo. O Vasco contratou, ninguém sabe, também alguns jogadores e o Botafogo muito menos. Jogou com Desportivo em Vitória, acabou perdendo de 2-1. Eu assisti o jogo, canal fechado, e realmente, pelo Sport TV, e realmente eu fiquei descendo, eu achei horrível. Coitado do goleiro Jefferson, 2 gols, um zagueiro da Desportivo na cara de Jefferson, cabeceou, escorando 2 escanteios. Ninguém subiu. Achei horrível o time do Botafogo. O que você acha? Vai ser o ano nivelado por baixo? Algum time pequeno, de pequeno porte, de pequeno investimento? Será que vai ter chance de brigar lá em cima? Como é que você vê? Quais são as suas expectativas em torno do estadual? É bom deixar claro para o nosso telespectador o seguinte: não adianta os clubes também adotarem uma linha de investimentos fazendo contratos longos e não ter como se abastecer desses contratos, porque às vezes a receita não condiz. Eu entendo que você, valorizando a prata da casa e contratando de 2 a 3 jogadores experientes, você pode fazer uma boa competição, até porque o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é uma competição de tiro curto. O Flamengo, na minha concepção, aproveitando a base dessa Taça São Paulo de juniores, tem condições de fazer uma grande campanha. O Fluminense passa por um transtorno financeiro e dificilmente sairá do buraco. O Vasco anunciou o fechamento de um patrocínio, que só deve liberar verba para o clube no final do primeiro turno, ou seja, no final da Taça Guanabara. Imagina você. E o Botafogo vem procurando se organizar financeiramente, não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. De fato, perdeu para a Desportiva por 2-1 e poderia ter perdido demais, mostrou muita deficiência, principalmente no setor de meio campo, mas vai tentar fazer uma campanha digna no estadual. Não podemos... Se me permite, segundo inclusive o Heraldo, o presidente do Botafogo, que inclusive já teve aí, inclusive seus alguns bens que estão penhorados, eu não sei como é que se diz, indisponibilizados, né, para ele, porque o dirigente, quando o clube tem um débito, o dirigente é o CPF dele agora que entra exatamente em jogo. Então, eu até entendo que essa medida ela é importante, porque agora as pessoas não vão fazer, é aquilo que eu falei no início. Ninguém vai querer fazer investimento ousado não tendo como pagar. Exatamente. Porque, vamos lá... Está priorizando, inclusive, o pagamento das dívidas, ao invés de fazer grandes contratações. E é o correto. Pelo seguinte, antes a gente via muita gente contratar desnecessariamente, deixava a presidência do clube e quem assumisse é que ficava com o pepino. Digamos, você que é um empresário, você dirige a sua empresa dessa forma? Não vai dirigir. Claro. Então os caras ficavam fazendo um trabalho de improviso, não respeitando as condições do clube e querendo, né, se autopromover, contratando às vezes determinadas estrelas que nem sequer jogavam. A Patrícia Amorim, por exemplo, cometeu vários erros dentro do Flamengo e o reflexo foi de quem assumiu depois que terminou a administração dela. E a Patrícia quis jogar para a galera, porque ela era política, era uma vereadora, né, lá no Rio de Janeiro, e ela queria jogar para a torcida, para a galera. Então não podemos mais admitir que isso venha acontecer. Agora, os clubes vão contratar de acordo com aquilo que o clube pode pagar. E a medida é essa. E nós não podemos tirar o campeonato estadual como base, porque nós tivemos em 2015 a conquista do Vasco. É verdade. E que acabou sendo rebaixado
no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, caindo para a segunda. Exato. Fez um campeonato estadual bonito, conquistou o campeonato estadual e acabou sendo rebaixado. Então é importante que os clubes comecem a se adequar à realidade. Não temos mais hoje campo para se adotar contratações que estão acima da média, porque os clubes acabam se mergulhando em dívida e isso prejudica o clube futuramente. E como o gestor é o responsável hoje, colocando o seu CPF e até tendo que assumir determinada responsabilidade, tendo ele patrimônio, para poder cobrir um rombo, então as coisas já são feitas de outra maneira. E você vê, por exemplo, que o próprio Flamengo, o presidente do Flamengo, nos primeiros anos de administração, priorizou o pagamento das dívidas, colocar e tal. Na verdade, trouxe agora aqui o velho Juan, né, que fez dupla de zaga com o Luiz Alberto, lembra? Há quantos anos? Estava no Internacional, inclusive sem jogar. Sem jogar. Está acompanhando? Então, agora, mas eu quero que você me diga o seguinte: a não contratação de craques, de jogadores de maior nível, isso faz com que os clubes de menor investimento possam também ter chance de brigar pelo título? No Rio de Janeiro é complicado, porque sempre foi um campeonato de composições. Sempre foi, e a tradição, ela vem sendo mantida já há algum tempo. É raro você conseguir, né, ver de novo um americano campeão estadual, ou seja, campeão de um turno ou de outro, campeão estadual não, eu digo até campeão de um turno. É raro. Se você perguntar hoje ao torcedor, qual foi o último título de um time pequeno que você viu no futebol do Rio de Janeiro? Ninguém vai saber dizer. Exatamente. Nós tivemos o América em 74, conquistando uma taça, se não me engano, na Guanabara, ou Taça Rio. Mas o Volta Redonda também não, né? O Volta Redonda conquistou uma Taça Rio em cima do Americano, no Maracanã. Disputou até o título com o Fluminense. Se não me engano, em 2005, o técnico, acredito que era até o Rubens Filho, o Rubens Bueira. Nós tivemos o São Cristóvão campeão em 1926 e o Bangu campeão em 1966. Acabou. Agora é interessante. Agora aquela história, é bom quando a gente fala assim, fica batendo na mesma tecla, mas quando vem, por exemplo, a relação campeão e vice do Rio de Janeiro, campeão da Taça Guanabara de 2002, Americano Futebol Clube. Campeão da Taça Rio 2002, Americano Futebol Clube. Campeão estadual 2002, o Fluminense. Não dá para entender, amigo. Não dá para entender, não é verdade? É verdade. E isso tira um pouco do estímulo. Agora, nós estamos vendo a Cabo Friense investir, o Bangu investir. O Bangu é um clube tradicional do futebol do Rio de Janeiro, foi o primeiro clube a ter uma Vila Olímpica. Perfeito? Tem uma história bonita, revelou grandes jogadores. E a nossa esperança seria o Macaé, mas vive também um momento caótico com relação à parte financeira. Em 2015 sofreu a queda da Série B para a Série C no futebol brasileiro. Tem uma boa praça de esportes, mas o público não agrega. O Macaé tem um índice de arrecadação ruim. E temos também o Volta Redonda, né? Agora um timezinho que ainda consegue agregar a sua torcida e faz sempre bons investimentos porque tem um bom trabalho de base. E agora um timezinho que vem se mantendo na Série A, sempre ali cai, não cai, mas está se mantendo ali e com jogadores com idade já avançada, é Friburguense, né? Mas eu acredito que esse ano, Sérgio Gomes, o Cadão já deve ter 40. De baixo. E o Sérgio Gomes também... Chegando para lá. Deve estar perto disso aí. Exatamente. Aí tem um atacante também, esqueci o nome falha em memória, um atacante também que disse que tem 41 anos, quer dizer, aí já mas de qualquer maneira, entendeu? Mas está ali, lutando e tal, consegue permanecer. Agora eu pergunto, você vai me responder no próximo bloco. Se o americano, vamos dizer, uma hipótese, se o americano voltar para a Série A, em 2017 e tal, aquela coisa, quanto mais ou menos você acredita que o americano receberia de cota de televisão? Que as pessoas falam cota de TV, mas
me parece que os times maiores têm uma cota maior também, não é verdade? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rapidinho, segura aí, pai bola.